sei onde vocês estão, mas aqui a coisa tá feia em Barão Geraldo. Eu tô em Barão, tá um caos mesmo. Nossa, muito tá quente. Muito quente, gente, muito quente aqui. Não sei se é minha casa. Não, aqui também tá muito quente. Você mora perto de onde, Pro? Eu moro perto da Mata Santa Genebra, um quarteirão da Mata Santa Genebra. Nossa, que legal. É legal, mas o problema é que aqui tem muita queimada. Então, a gente respira fumaça quase todos os dias da semana. Hoje Esse que é o ainda, triste, né? Tá tendo muita queimada aí na região, né? e hoje pelo menos está tranquilinho, não estão queimando nada ainda. E espero que continue assim por um bom tempo. Então, pessoal, da lista que eu mandei para vocês lá no Google Class, tá no mural. Eu vou fazer como exemplo a questão 55, só para retomar um pouquinho o conceito de fluxo de calor. Tem mais exercícios na lista, tá? Então, façam aí os exercícios que estão nessa lista. Não é para entregar, tá bom? Então, é só para fazer, para treinar aí a expressãozinha. Eu também, Bia, prefiro mais o calor do que o frio, sem sombra de dúvida, né? Calor é mais agradável, na minha opinião. Frio, eu só quero ficar dormindo. Então, vamos voltar aqui ao enunciado do exercício. Ele fala do vaso, né? Vou tentar desenhar aqui um vaso. Vou usar o marca-texto para representar as paredes desse vaso. Eu não lembro se eu comecei, se eu fiz, se eu não fiz esse exercício, mas vamos só relembrar. E desse vaso de vidro, ele deu para nós a espessura da parede de vidro. Então, deixa eu marcar aqui em cima, estou pondo o vidro aqui em verde, e a espessura dessa parede de vidro é 15 milímetros. Daí ele revestiu o vaso com amianto. Eu vou pôr o amianto em azul. Bom, então tem aqui do lado desse vaso, como se fosse um cachepo, né? Amianto em azul. A espessura do amianto, ele deu como sendo 10 milímetros. Então, a espessura do amianto, 10 milímetros. Eu nem vou converter a unidade de medida. Vocês vão ver que não é necessário. Aqui dentro ele pôs um líquido, cuja temperatura é 100 graus Celsius, e a parte externa, que é o ambiente, está a 20 graus Celsius. Então, tem um fluxo de calor. E esse fluxo de calor é de dentro do vaso para fora. E aí nós vamos considerar esse fluxo de calor como sendo constante, tá? Que significa que toda a quantidade de calor que atravessa essa barreira por unidade de tempo não muda durante o trajeto aí entre o vidro e o amianto. A pergunta do exercício não é sobre o fluxo de calor. A pergunta do exercício é a temperatura nessa divisão entre o amianto e o vidro. Como é que eu vou fazer para descobrir a temperatura nessa situação? Deixa eu marcar aqui, só do enunciado do exercício, que eu tenho a condutibilidade térmica dos dois meios materiais. Eu tenho a condutibilidade térmica do vidro e eu tenho a condutibilidade térmica do amianto. Então, do vidro, pelo enunciado do exercício, vale 0,8 quilocalorias por hora, metro, graus Celsius, e do amianto vale 0,16 quilocalorias por hora, metro, graus Celsius. Então, se o fluxo de calor é o mesmo do vidro para o amianto, eu vou igualar as duas expressões do fluxo de calor. Vou escrever aqui: condutibilidade do vidro, área do vidro, diferença de temperatura para o vidro e a superfície de separação, dividido pela espessura do vidro. Isso tem que ser igual à condutibilidade térmica do amianto, a área do amianto, a diferença de temperatura entre a superfície de separação e o meio externo, que eu vou chamar de T2, e a espessura do amianto. Posso simplificar algumas coisas. Eu posso simplificar a área do vidro
e a área do amianto, porque essa área de contato entre eles é a mesma. Tá? Não vou precisar converter nada, porque se eu for converter milímetros do vidro e milímetros da espessura do amianto, eu teria que acrescentar aqui um 10 a menos 3 dos dois lados da igualdade e acabar simplificando. Então, eu vou trocar as informações. Cuidado aqui com o que a gente vai trocar, tá? 0,8 é o K do vidro. O ΔT do vidro, ele é o de dentro, 100, e relacionado com essa área de divisão, tá? Onde a temperatura é maior, eu coloco primeiro essa diferença de temperatura. Então, seria o 100 menos a temperatura na face contato entre as duas superfícies. Espessura do vidro, 15 milímetros. Condutibilidade térmica do amianto, 0,16. Diferença de temperatura entre a superfície de separação e a face externa do amianto, que está a 20 graus Celsius. Na superfície de separação, a temperatura é maior. Então, a temperatura maior menos a temperatura externa. Isso dividido por 10 milímetros. Acabou a física. Tá? A física estava na interpretação do exercício. Agora sobrou só a matemática. Consigo simplificar algumas coisas. Eu consigo simplificar o 0,8 com o 0,16. Né? Se eu dividir os dois lados aqui por 0,8, isso aqui vai me dar 0,2 aqui em cima. Consigo simplificar o 15 e o 10. Se eu dividir os dois denominadores por 5, aqui sobra 3 para mim. E aqui sobra 2. Então, eu fiquei, na verdade, com 100 menos T sobre 3, igual a 0,2, que multiplica T menos 20 sobre 2. E eu quero saber aí quanto vale o T. Vou aumentar aqui a tela, não vou ver o chat agora um pouquinho, só para poder fazer as continhas e vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Vou multiplicar isso cruzado. Então, eu vou ficar com 2, que multiplica 100 menos T, igual a 3 vezes o 0,2, que vai dar 0,6, que multiplica T menos 20. Daqui eu tiro, então, que 200 menos 2T é igual a 0,6T. 0,6 vezes menos 20 é o mesmo que 6 vezes 2, o que vai dar 12. Menos 2T, com menos 0,6T, é igual a menos 200, menos 12. Daqui eu tiro, então, que 2,6T é igual a 212. Como estava tudo negativo, eu já multipliquei tudo por menos 1 para deixar tudo positivo. Então, 212 dividido por 2,6, isso dá aproximadamente 81,5 graus Celsius. Então, a temperatura, bem nessa superfície aqui de separação entre eles, vale 81. Ela é menor do que 200, porém ela é maior do que 20, porque eu estou aqui no meio do caminho, tá certo? Então, aproveitando para falar que na lista, o último exercício está com a resposta errada, tá? Então, na lista que eu passei para vocês agora, tem um exercício que eu acabei de lembrar. Que, se não me engano, se não é o último, é o penúltimo, tá? Ele fala de uma barra, depois vocês localizam lá na lista. Numa das extremidades tem uma vela, aí tem um ponto A, um ponto B e um ponto C, onde tem termômetros. A distância entre A e C, ele deu como 80 centímetros. A distância entre B e C, ele deu como 50 centímetros. Daí ele deu, acho que a temperatura no A como 200, a do B eu não vou lembrar, e ele quer saber a temperatura do C, do termômetro no ponto C. Ela é menor do que a do B. A resposta está errada. Então, essa temperatura vai ter que dar 8 graus Celsius. Para quem for fazer a lista, olha, corrige, que tem um exercício lá que a resposta finalzinha... Sério, você já fez esse na aula passada, eu acho. Esse aqui eu fiz na aula passada? Fez. Ah, então tá. Então, menos mal. Então, tem esse exercício aí que... Eu acho que eu fiz e cheguei em 8 graus Celsius.
Mas isso, eu acho que foi isso mesmo. na lista a respostinha está errada. Tá bom? Então, quem for olhar a lista, agora vai ver que tá errado. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vou esperar aqui alguns minutinhos para vocês copiarem. Vou aproveitar, vou fazer uma pergunta para a Bia e para a Laurinha. Depois, se vocês souberem de alguma referência para vocês me passarem, meninas. Hoje, quando eu estava falando em calor sensível com o pessoal do diurno, surgiu para mim uma pergunta que eu até respondi na teoria, tá? Qual era a relação entre calor específico e fluxo de calor, a condutibilidade térmica, tá? Eu cheguei a montar uma expressão entre calor específico e condutibilidade térmica, relacionando os dois assuntos, tá? O assunto dessa aula com o assunto da próxima. E aí pediram um exercício de aplicação para mim, onde esses dois conceitos apareçam simultaneamente. Laurinha, você sabe aí onde eu consigo algum exercício que eu não lembro em nenhum lugar, nem de ter visto? Bia, você viu em algum lugar algum exercício de calorimetria que relaciona calor específico com fluxo de calor, com condutibilidade térmica? Se vocês souberem... Olha, de cabeça não sei, assim. Mas, deixa eu só ver uma coisa. Mas se vocês acharem, depois vocês mandam para mim. Uhum. Porque eu, sinceramente, não tenho. Não tenho. Eu consigo montar a relação entre os dois, mas eu não tenho nenhum exercício de aplicação que relaciona os dois conceitos. É condutibilidade, né? Com a condutibilidade térmica. Eu montei até entre capacidade térmica e condutibilidade térmica a relação, mas eu não achei nenhum exercício que falasse dos dois conceitos juntos. Eu achei o mesmo artigo, mas aí é de condutividade, não é a mesma coisa. Eu uso o mesmo material que você, Glaucia, então eu não me lembro de ter visto também. Nossa. Mas eu posso procurar, qualquer coisa dá para a gente montar um. Eu até já mandei uma mensagem para o Helder também, para ver se ele também sabia. Eu mandei hoje, agora umas 6 e pouco. Falei, Helder, você tem alguma coisa sobre isso? Depois eu vou dar uma olhadinha até se ele respondeu. Mas eu não lembro. Boa noite, Evelyn, tudo bem? Tá desculpada aí pelo atraso. Evelyn, eu só fiz mais um exemplo de fluxo de calor, tá? E eu vou começar na aula de hoje a falar de calorimetria na parte de calor. Peraí, que isso aqui não é aula de vocês. Na parte de calor sensível. Vocês têm um vídeo, algumas pessoas já me mandaram o vídeo, né? Que eu andei vendo mensagens lá no meu e-mail. Tinha gente aí já mandando o videozinho para mim. Algumas pessoas ainda estão enroscadas no vídeo que é para mandar. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui de onde nós paramos na aula passada. Esse assunto que eu vou falar com vocês na aula de hoje, da parte de calorimetria, calor sensível e calor latente, os slides estão lá no e-book de vocês, mas aqui eu vou mandar uma listinha já na semana que vem para vocês desse assunto que é para ser entregue, tá? E aí eu encerro as listas do bimestre com a lista desse assunto de calorimetria, ok? Então, vai ser a última listinha, é sobre esse assunto aqui. Fluxo de calor não é para entregar. Eu vou abrir os dois PowerPoints, porque eu vou precisar de informações dos dois. Então, o caderninho de física está aberto aí já com vocês, né? Vamos começar, então, o nosso assunto dessa aula, que não é mais o fluxo de calor, e sim calor sensível e calor latente. Por isso até que eu pedi aí uma pesquisa sobre os 5 estados físicos da matéria. Então, coloquem o título aí da aula de hoje, no caderno de vocês, calor sensível. Nós vamos falar um pouquinho de calor específico e nós vamos falar também de capacidade térmica nessa aula, tá? Não sei se eu vou chegar a fazer exemplos resolvidos com vocês do assunto, mas eu pretendo falar desse assunto com vocês. O que vem a ser calor sensível? Nós já vimos em aula passada a diferença de calor e temperatura, já vimos como é que a gente mede temperatura com termômetros, já falamos também da dilatação térmica de sólidos e líquidos, como é que a gente calcula a dilatação,
falamos de processos de propagação de calor por condução, convecção e irradiação. Inclusive, nós estávamos falando agora há pouco de cálculo de fluxo de calor. Então, agora nós estamos começando a analisar um pouquinho o estudo do calor em si. E aí nós vamos dividir o calor de duas maneiras. Nós vamos falar que existem dois tipos de calor, um que nós chamamos de calor sensível e o outro que nós chamamos de latente. Qual que é a principal diferença entre os dois? No calor sensível, eu vou sempre observar que existe variação de temperatura. Enquanto no calor latente, o que eu observo é que a temperatura permanece constante e, embora eu esteja fornecendo energia, esse corpo passa a mudar de estado físico. Então, uma definição aí que eu peguei de um livro de calor sensível diz que o calor sensível nada mais é do que a quantidade de energia térmica que um corpo recebe ou perde, né? Que é capaz de exclusivamente variar a temperatura. Se eu forneço energia térmica, essa temperatura vai aumentar, ou se eu retiro energia térmica, essa temperatura vai diminuir, sem mudança de estado, tá? E aí, do que dependeria esse tal de calor sensível? Antes de ir para esse slide, eu vou abrir aqui uma simulaçãozinha que está no de calor latente, tá? Então, deixa eu só... Aqui é um repetecozinho. Tem aqui uma simulaçãozinha, um videozinho, que mostra uma situação onde eu tenho duas fontes para aquecimento, que eu posso tanto aquecer quanto esfriar. E aqui eu estou com dois pedaços de objetos diferentes, ferro e tijolo, e dois termômetros representados aqui nessa simulação. Então, o que a gente observa que acontece nessa situação? Forneço energia térmica, isso é, forneço calor, e eu observo o comportamento dos termômetros, tá? Então, observando o comportamento dos termômetros, a gente percebe que a temperatura no tijolo, ela aumenta mais rapidamente do que a temperatura do termômetro que está no ferro. Então, forneci energia e observei que as temperaturas aumentaram. Se eu retirar energia, eu observo que as temperaturas passam a diminuir também. E, novamente, a do tijolo diminui mais rapidamente do que a do ferro, tá? Nessas duas situações em que houve troca de energia térmica, eu observo apenas mudança na temperatura. O bloco de ferro não mudou seu formato físico, ele continua exatamente com a mesma estrutura que ele estava, e o tijolo também, ok? No caso do calor latente, o que acontece no caso do calor latente? Então, imaginem vocês, eu vou pegar aqui a segunda situação, a primeira aqui do lado esquerdo, que eu tenho água, coloco um termômetro dentro dessa água e vou fornecer energia térmica para essa água. Calor. Primeira coisa que eu começo a observar, a temperatura da água começa a subir. Porém, chega um determinado instante que essa temperatura se estabiliza, e quando ela se estabiliza, eu começo a observar que surge o vapor de água. Isso é, a água começa a mudar de estado físico. Então, nessa situação que a temperatura estabilizou, eu tenho a mudança de estado físico, eu chamo isso daí de calor latente. Aqui eu tenho dois recipientes também, um com água e outro com azeite, tá? Para mostrar exatamente também que ao fornecer energia térmica, ao fornecer calor, as temperaturas vão subindo. Vejam que a temperatura do azeite sobe mais rápido do que a temperatura da água, é a mesma quantidade, tá? Tanto de azeite quanto de água que eu coloquei nesse recipiente. Porém, a água entra em ebulição antes do azeite. Então, enquanto a água já está fervendo, mudando de estado físico, o azeite ainda estava sendo aquecido. Esse videozinho que está aqui no meio, ele tem uma representação, eu não gosto muito dela, mas ela está aqui, tentando representar o seguinte, nesse videozinho aqui do meio da água.
que se eu retirar energia térmica, parece que estou retirando partículas, mas não, ele está só representando que ele está retirando energia térmica, tá? A temperatura diminui. Quando ele fornece energia térmica, ele não está fornecendo partículas, ok? Ele está fornecendo energia, maior a agitação dessas partículas ali dentro, e a temperatura está subindo. Porém, essa temperatura se estabiliza, e se eu continuar fornecendo energia térmica para essa água, eu estou perdendo a energia aí para o ambiente com esse vapor de água. Então, se eu for fazer um macarrão, eu vou colocar água lá para ferver, para esquentar, né? E aí eu estou fornecendo energia. A água, quando ela começa a ferver, se eu continuar mantendo a mesma fonte de calor do jeito que ela está, eu não elevo mais a temperatura, eu simplesmente evaporo a água. Então, para economizar, o que eu faço? Eu abaixo aí a potência da minha fonte de energia térmica, fazendo que ela emita uma quantidade de energia térmica um pouco menor, para que eu não tenha uma grande perda de energia, que não vai ser útil aí para o aquecimento do macarrão. Então, o que a gente consegue ver nesses vídeos? Faz diferença o material que eu estou aquecendo. É diferente se eu estiver aquecendo azeite, se eu estiver aquecendo água, sem sombra de dúvidas. Tanto para ele elevar a temperatura, até o momento que ele chega num ponto no qual essa temperatura estabiliza e faz com que ele mude de estado. E aí vocês viram na pesquisa 5 estados físicos da matéria, né, que eu pedi para vocês pesquisarem. Vou voltar lá para o meu slide de calor latente. Do que depende esse tal de calor sensível? Eu queria apagar esse negocinho aqui. Deixa eu apagar para não... que a equação já está escrita aí. Não sei por quê, mas deixa eu tentar apagá-la daqui. Se é que eu consigo, acho que eu consigo sim. Joia, já apareceu a expressãozinha escrita ali. Eu mesmo dou spoiler em mim. Vamos lá. Então, a primeira situação que eu estou querendo mostrar nessa figura é a seguinte: eu tenho um corpo de massa M, um corpo aí representado em azul, e quando eu forneço energia térmica, que eu estou chamando de calor, representado aqui pela letra Q, quando eu forneço uma determinada quantidade de energia térmica Q para essa massa M sofre uma determinada variação de temperatura ΔT. Se eu mantiver a mesma massa, porém dobrar a quantidade de energia térmica, o que eu vou observar? Eu vou observar que a mesma massa M dobra a sua variação de temperatura. Aí, se eu triplicar a quantidade de energia térmica que eu estou fornecendo, se eu triplicar a quantidade de calor, passar a ser 3Q, para a mesma massa M, eu vou observar uma variação de temperatura 3 vezes maior. O que significa que, à medida que eu estou fornecendo quantidade de energia térmica, eu observo uma variação de temperatura numa proporcionalidade, vamos dizer assim. Aumento a quantidade de calor que eu forneço, aumenta na mesma proporção a temperatura. Se eu retirar a energia térmica, diminui a variação de temperatura na mesma proporção. Então, se a massa for a mesma, eu consigo observar isso. Agora, se eu tiver esse corpo de massa M e eu forneço uma determinada quantidade de energia térmica Q, eu observo essa variação ΔT. E se eu dobrar a massa para 2 M's, será que eu consigo ter a mesma variação de temperatura que eu tenho quando a massa é M? Não. O que eu quero dizer? Se eu dobrar a massa, para que eu tenha a mesma variação de temperatura, eu vou ter que fornecer mais energia térmica. Afinal, eu tenho mais partículas ali que eu quero agitar. Então, se eu dobro a massa, eu tenho que dobrar a quantidade de calor para ter a mesma variação de temperatura. Imaginem que eu peguei 100 ml de água. E eu quero que 100 ml de água sofra uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Para isso, eu vou fornecer uma determinada quantidade de calor, que eu estou chamando de Q. Se eu pegar 200 ml de água, que é o dobro, e fornecer a mesma quantidade de calor, essa água não vai aquecer até 10 graus Celsius. Ok?
Então, se eu aumentei a quantidade de água e quero ter a mesma variação de temperatura de 10 graus Celsius, eu vou ter que modificar a quantidade de calor fornecida. No caso, eu dobrei a massa. Se eu dobrei a massa, eu vou dobrar a quantidade de calor também. Então, essa quantidade de calor que eu estou observando também está relacionada com a massa que eu estou aquecendo. E também é uma relação de proporção. Se eu aumentar a massa, eu tenho que aumentar a quantidade de calor. Se eu diminuir a massa, eu vou diminuir a quantidade de calor para obter a mesma variação de temperatura. Diretamente proporcional. E aí vai entrar na minha expressão, para eu poder escrever a igualdade, um termo que é essa letrinha C, que nós chamamos de capacidade térmica. Ok? Então, a capacidade térmica de um corpo influencia. Isso é, faz diferença se for óleo, se for água, se for leite condensado, se é prata, se é ouro, se é latão. Sofrer uma variação de temperatura diferente para aquela quantidade de calor que eu estou fornecendo. Unidade do calor. Calorias, joules. Essa é a unidade de energia térmica. Unidade de massa, gramas, quilogramas, miligramas. Unidade de temperatura, graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin e assim por diante. Que unidade tem esse C, esse calor específico, tá? E o que ele representa para nós fisicamente pensando. Se eu pegar a minha expressão aqui, ó, e jogar algumas unidades para descobrir a unidade do calor específico, eu vou entender bem o que ele é. Então, imaginando que eu estou usando calor em calorias, que eu estou usando como unidade de medida para massa gramas, não sei a unidade do calor específico, mas estou utilizando para temperatura a unidade graus Celsius. Então, esse calor específico, ele vai ter como unidade de medida calorias por grama, grama está multiplicando, passei dividindo, graus Celsius está multiplicando, passei dividindo, e essa aqui vai ser a unidade específica, caloria por gramas graus Celsius. O que significa eu falar, por exemplo, que a água tem um calor específico de 1 caloria por grama graus Celsius. Isso significa que se eu pegar 1 caloria, fornecer para 1 grama de água, eu faço com que esse 1 grama de água tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. É isso que significa. Tá? E se eu pegar o calor específico, vou pôr aqui no meio, de uma substância que seja 0,8 calorias por grama grau Celsius. O que isso significa? Opa, desculpa, gente. Eu esqueci de tirar o som aqui do meu celular. Isso sempre acontece comigo, que coisa. Então, voltando. Calor específico sendo 0,8 calorias por grama grau Celsius. O que significa isso? Significa que, para eu variar
Oi, gente, então, eu acabei de ligar pra ela e tá dando caixa postal. Tocou, ninguém atendeu. Acho que não vai ter muito jeito mesmo. A aula de vocês é até agora, 19h45? Já acabou. Já acabou? Bom, tudo bem. Eu mandei uma mensagem pra ela, então vocês têm outra aula, não tem? Vocês têm outra aula? Olá. Então, eu acho que não. Não. Não recebemos Não. nada do outro professor. Nada. Ah, agora ela tá online. Vamos ver se ela volta aqui, peraí. Ela acabou de responder. Ela falou que vai tentar voltar. Ah, então tá bom. Ela falou que ela só viu agora, que ela vai tentar resolver. Tadinha. Ai, ficou falando até agora, coitada. Ela falou que ela volta. Aí. Oi, voltei. Nossa, não é só vocês que caem, não. Caí, tomei mó tombo aqui agora. Deu pior é que eu não percebia, fiquei falando aqui sozinha, gente. Aí a hora que eu resolvi, falei, vou olhar no chat para ver se vocês estão falando alguma coisa. Aí eu olhei no celular, falei, nossa, não tinha chat, olhei no celular, aí tinha mensagenzinha da Bia. Alguém pode me dizer onde eu parei? Faz tempo que eu parei de falar. Eu até apaguei o PowerPoint, gente, porque eu achei que vocês estavam me ouvindo. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela. Continuo gravando, pelo menos isso, né? Pena que não gravou enquanto eu não estava offline. Nós temos 2 aulas hoje, não é isso? Ou é uma aula só? Uma só. Uma só? Então, gente, acabou a aula. Eu tenho chamada, professora, é a chamada. Tudo bem, sem problema, gente. Fica tranquila. Eu achando que era 2 aulas. Ó, Foi por isso que eu perguntei. Eu assim para Laura, não, eu vou voltar, segura eles aí. Desculpa, pessoal. Então, encerrou a aula, eu volto a falar com vocês na próxima aula, na segunda-feira. Obrigada pela presença na aula, valeu, meninas. Estou indo, então, para o terceiro MEC. Até mais, se cuidem aí. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento. Eu já avisei eles lá que você estava indo. Ela Já saiu. foi. Ela não parou de gravar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou avisar Vai ter que ela. correr atrás dela. Boa noite, tudo bom? Terceiro MEC. Desculpa eu atraso. Para poder gravação. Engraçado que a gente consegue ficar em 2 Meet ao mesmo tempo, né? Que coisa louca isso aqui. Que